Shalom de Alcha, irmãos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei quando você vai ver esse vídeo. Peço licença aí para estar na intimidade do teu lar, para ter uma conversa. Na verdade, eu peço licença aos irmãos para eu ler a Escritura. Quero compartilhar com os irmãos a leitura de alguns versos das Escrituras que diz respeito a nós outros. E o título dessa conversa é Estou mortificado com Yahusha. Yahusha vive em mim. Gálatas 2, verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Yahweh. Estou mortificado com Yahusha. Quero pensar aqui essa expressão, estou mortificado com Yahusha. Na verdade, no Almeida e na Jerusalém, está escrito, estou crucificado com Yahusha. E o que aconteceu com Yahusha lá no madeiro? Ele foi no madeiro para morrer, né? E quando ele vai no madeiro, ele não só nos substituiu, mas ele nos levou com ele, para nós morrermos com ele, né? Efésios 2 diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O meu maior problema, o nosso maior problema, o maior problema do ser humano é ele mesmo. Então, estou mortificado com Yahusha. O que significa? Significa morte para ou separação do poder dominante da velha vida pecaminosa. Isso que era eu, antes do madeiro, e o ser humano, né? E liberdade para experimentar o poder da vida glorificada de Yahusha mediante a fé. Isso que significa estou mortificado com Yahusha. Repito, significa morte para ou separação do poder dominante da velha vida pecaminosa e liberdade para experimentar o poder da vida glorificada de Yahusha mediante a fé. Romanos 6, versículo 6. Sabendo isso, que foi no madeiro, com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Então tá aí, olha. Nós fomos levados para o madeiro, junto com Yahusha, para nós ficarmos livres da nossa vida. A vida que nós recebemos com o nascimento natural, que produzia tudo que aborrece o eterno, mas aprove o eterno, no tempo determinado por ele, revelar o seu Filho em nós, para que nós ficássemos livres do domínio da velha vida pecaminosa e recebermos e entrarmos num ambiente, numa atmosfera, numa realidade sobrenatural para experimentar a vida glorificada de Yahusha mediante a fé. Então está aqui em Romanos 6, sabendo disso, que foi no madeiro o nosso velho homem, com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, para que a natureza do pecado influenciasse agora a nossa existência regenerada com os velhos hábitos, com as velhas posturas, com as velhas escolhas, com os velhos procedimentos, não é? Romanos 6, verso 7. Portanto, quem morreu, justificado está do pecado. O pecado é o maior instrumento que o diabo deixou a fim de escravizar todo ser humano através
da sua natureza pecaminosa. Romanos 6, verso 8. Ora, se já morremos com Yahshua, cremos também com ele viveremos. Mais um relato do que significa estou mortificado. Negar as suas próprias vontades, abandonar as paixões e desejos deste mundo. A palavra diz que nós estamos nesse mundo, mas nós não estamos nesse mundo. Nós não somos desse mundo, ou melhor. O mundo, para o regenerado, é o campo de missão. É o campo que o Eterno está usando para prepará-lo para a eternidade. Em toda a criação, tudo que foi criado, o único lugar da criação propício para preparar filhos semelhantes a Yahshua para entrar na eternidade, na dimensão que Yahshua está, o único lugar em toda a criação é o mundo. É aqui. O Eterno está edificando o lugar da sua morada. Nós somos pedra espiritual, casa do Altíssimo, diz a Escritura. Não lembro agora o endereço. Gálatas 5, versículo 24. Os que são de Yahshua Mashiach mortificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, queridos, o Eterno errou. Ele nos regenerou no sangue de Yahshua e toda essa realidade de regeneração está nesse corpo que estava morto, que estava vivo para o pecado, que era influenciado e expressava toda a realidade da separação do Criador. E nós estamos vivendo essa realidade regenerada, essa existência regenerada, para a expressão em todo momento. Toda a expressão do regenerado é a vida de Yahshua. E os que são de Yahshua Mashiach mortificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Aquilo que ela gostava, entendeu? Não faz mais sentido, não tem mais peso sobre a nossa vontade. Concupiscência, ambição ou desejo desmedido por bens materiais ou sensuais. Filipenses 2, versículo 12 e 13. Então nós vimos aqui que e os que são de Yahshua mortificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Não aflora mais na nossa existência regenerada. E não é para aflorar também. Então, olha aqui em Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados, Shaul estava falando com os filipenses, né? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? No 13 responde, porque Yahweh é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Somente através do contato das Escrituras, quando ela diz que lá em Yahshua ele nos deu vida estando mortos os nossos pecados, nós vamos saber também através do texto de Efésios que havia alguém com legalidade influenciando a nossa caminhada como ser humano. E agora nós estamos vendo aqui, porque é Ele que efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade.
no regenerado. O regenerado tem o governo e o domínio de Yah e de Yahusha nele. Yahusha vive em mim. Romanos 8, versículo 10. Se, porém, Yahusha está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, queridos, o madeiro tem 4 realidades: a morte e ressurreição do pecador juntamente com Yahusha. Se nós cremos que Yahusha, a ir à madeira, nos levou à nossa condição que estamos diante do Criador, maldito, separado, sob o jugo da condenação eterna por causa da realidade do pecado, influenciando toda a postura dessa pessoa. Então, primeiro, a morte e a ressurreição do pecador junto com Yahusha. A imersão, o partir do pão. E, agora, a ressurreição e o arrebatamento do regenerado. Nenhum regenerado vai entrar na eternidade fora dessas 2 realidades. A ressurreição e o arrebatamento. Seja qual for a situação no tempo, no dia determinado pelo Eterno. Se a morte física o tiver alcançado, será a ressurreição. E se ele estiver vivo, será o arrebatamento. Então, meu querido, o regenerado tem imprimido nele a realidade da ressurreição e do arrebatamento para estar na dimensão de Yahusha, aonde ele está. Efésios 3, versículo 17. E assim habite Yahusha nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados. O que é arraigados? Firmados, presos em Yahusha, firmados em Yahusha, na postura de Yahusha como exemplo, como referência de filho obediente na terra da missão, cumprindo as determinações do Pai. Porque Yahusha na terra era o campo da sua missão, como nós. Então, me permita uma leitura agora em Colossenses 3, do 9 ao 12, e eu vou ler na tradução King James atualizado. Verso 9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes. E qual eram as atitudes? Veja o 8 aí, verso 8. Mas agora livrai-vos de tudo isso, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Esse é o velho homem. Agora no 9 ele está falando, dando uma orientação. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem. Já foi desfeito o velho homem. Depois eu vou ler no Almeida também. Com suas atitudes. A atitude do regenerado não tem nada a ver com a velha vida. Porque agora ele recebeu uma nova realidade. E é sustentada, alimentada pela vida de Yahusha nele. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeus, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Yahusha é tudo e habita em todos nós. Então ele está falando aqui que tem regenerado judeu, tem regenerado português, tem regenerado grego, tem regenerado italiano, tem regenerado americano, tem regenerado japonês, coreano. Então não tem diferença. Todos que foram destinados para o madeiro receberam a regeneração e Yahusha habita nele.
Romanos 8, versículo 9. Se o espírito de Yahshua, se alguém não tem o espírito de Yahshua, esse tal não é dele. Então tá aqui, ó. Yahshua é tudo e habita em todo o regenerado. 12. Assim como o povo escolhidos de Yahweh, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão. Olha a diferença agora do verso 8. De bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Esses atributos aqui é do Espírito do Eterno no regenerado, meu irmão. Segundo Gálatas, verso 5, se não me fala, capítulo 5, se não me falha a memória. Né? Quero ler aqui no Almeida. Olha só. Colossenses 3. Do 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz no pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego, judeu, incircunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, porém, Yahshua é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Yahweh, santos e amados, de eternos afetos, de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Quando ele fala que revesti-vos, está respondendo Filipenses 2,13. Desenvolver, pois, a vossa salvação. Então, estar revestindo, buscando. Você tem acesso a essa realidade. De não mais com raiva, com ódio, com maldade, difamação, palavras indecentes do falar. No verso 8 de Colossenses 3. Agora não. Olha a diferença do regenerado. Mas amados, revestidos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Fomos ou não fomos mortificados em Yahshua? E Yahshua vive em nós. Olha, Colossenses 3, verso 4, versos 3 e 4. Eu sei de cor esse texto. Para você ver como Yahshua é a nossa vida. E ele é a nossa vida porque lá no madeiro foi arrancado o maior problema do ser humano, a sua vida. Que gerava morte e separação por causa do pecado, influenciando toda a sua caminhada como ser humano. Colossenses 3 e 4. Morrestes e a tua vida está oculta, juntamente com Yahshua em Yahweh. Quando Yahshua, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com ele em glória. Nós receberemos um corpo glorificado igual ao dele. Nós não ficaremos nu, meu irmão. E nós só vamos ser revestidos da nossa morada celestial porque Yahshua vive em nós. Nós não ficaremos nu. Nós temos que encontrar essa realidade, vai nos encontrar revestidos desse novo homem, governado e dirigido pela vida glorificada de Yahshua nele. A vitória que nos faz vencedores. Eu vou ler só 2 versículos. Atos 26, verso 18. Para lhes abrir os olhos e convertê-lo das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Yahweh,
a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Sofonias 1, verso 8. Preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Nós somos convidados para essa realidade, querido. Aqui, em Atos 26, Yahushua estava do lado de Shaul, conversando com ele. Entendeu? Eu quero que você vá aos gentios para abrir os olhos, convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Iau, a fim de que eles recebam ele, para que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados, a fé em mim. E Al-Hana, capítulo 5, verso 4, na King James atualizada. Todo aquele que é nascido de Yau vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. A fé no quê? No nosso conhecimento acadêmico? Nos nossos diplomas universitários? Na nossa ascensão social, pelo fato de nós termos um salário considerável, por conta do preparo acadêmico? O carro importado que você tem? A tua casa que vale na casa dos milhões? Ou da roupa que você veste, que é acima da média? O calçado que você veste é acima da média? O relógio que você usa é acima da média? Não, meu irmão. Não. A fé em Yahushua. A vitória que nos faz vencedores é a fé em Yahushua. Porque nós fomos mortificados em Yahushua para ele viver em nós, meu irmão. E Al-Hana, capítulo 5, verso 4, no Almeida. Porque tudo o que é nascido de Yau vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, queridos, muito obrigado por você separar esses poucos minutos para ouvir essa conversa. E essa conversa diz respeito a você. Porque quando o Eterno olha para o seu filho, ele enxerga você, que foi mortificado em Yahushua e recebeu a vida glorificada dele para governar toda a sua existência aqui na terra da missão, como instrumento da parte de Yahushua para honrar o Pai que está em você e dizer àqueles que nos cercam que a única solução para todos os seus problemas está na pessoa de Yahushua. Então Yahushua continua cumprindo e obedecendo o Pai na formação dessa grande família, com muitos filhos semelhante a ele. E quando essa família for reunida no grande banquete, onde Yahushua vai levantar o quarto cálice do júbilo e do louvor, estará diante dele toda a congregação dos redimidos no seu sangue. Tamo junto, queridos. Um abraço. Até mais.